Meus queridos amigos, aos quais, através deste vídeo, nós vamos ter a oportunidade de alcançar. Aqui de Roma, nós participamos hoje desse momento de oração tão bonito que o Santo Padre fez diante da Basílica, diante da Praça de São Pedro, abençoando a cidade de Roma, abençoando o mundo inteiro. Nas palavras do Papa Francisco, como os discípulos, nós também tememos que o Senhor esteja dormindo e por isso pedimos que Ele nos salve, por isso pedimos que Ele nos salve. E certamente, no seu carinho, no seu cuidado de Pai, Deus não nos faltará, Deus não se esquecerá de nós. Contudo, é importante e necessário que nós tenhamos, neste momento, a responsabilidade e a maturidade para discernir e tomar as decisões corretas diante da complexidade do contexto em que vivemos. Na Itália hoje, 20 dias depois do confinamento, foram 969 mortes, mais de 4.000 contágios. Isso significa que a doença não é tão simples quanto parece. A doença não é tão simples quanto às vezes nós gostaríamos que ela fosse. Vamos vencê-la, não tenho dúvida disso. Confiamos em Deus e confiamos na graça de Deus que inspire e que vai inspirar os pesquisadores, os cientistas, para encontrarem quanto antes a resposta para este mal. Mas não podemos ser imprudentes, não podemos ser imprudentes. Em Milão, o síndaco, o prefeito daquela cidade, fazia um ato de contrição, um pedido de perdão, porque no primeiro momento, quando o número de casos ainda era pequeno ali, naquele grande polo econômico da Itália e da Europa, ele dizia que todos deveriam estar nas suas frentes de trabalho, porque a cidade não poderia parar. O lema era esse: Milano non si ferma, Milão não para. Poucos dias depois, este mesmo personagem convocava as diversas forças daquela cidade para irem às ruas, para comunicarem à população a necessidade de permanecerem às suas casas, porque a capacidade de controlar, de gerir aquilo tudo havia ultrapassado as forças do município. E como nós vemos, tantos e tantas, naquela região, que é uma das regiões mais ricas da Europa, pagou com a própria vida o preço da negligência, o preço da irresponsabilidade daquele governante e dos governantes ali em torno àquela região. Nós precisamos ter cuidado porque, de fato, os aspectos econômicos, eles são importantes, eles são primordiais. Nós precisamos, sim, de com dignidade conseguir levar o arrozinho com feijão para dentro de casa. Mas precisamos entender que antes da nossa capacidade, do nosso poder de trabalho, está a nossa vida. Se perdermos o trabalho, poderemos, sim, com dificuldade, encontrar outro trabalho, encontrar outras formas de garantir a nossa subsistência, contando com a solidariedade, com o apoio fraterno dos irmãos, mas também com a responsabilidade dos governos, que são responsáveis pela nossa vida. Mas se perdermos a vida, esse dom tão precioso de Deus, isso é irrevogável, isso é irreversível. Um CNPJ se ressuscita, um CPF não, um CPF não. Uma empresa se reconstrói, uma vida não, uma vida não. É preciso ter cuidado, como eu disse, não é uma escolha que nós temos que fazer, precisamos salvar os dois, a economia e as vidas e a economia. Mas não podemos, nesse momento em que nós não temos controle sobre a doença, agirmos de modo irresponsável. Cuide da sua família, cuide de você, cuide da sua empresa, cuide das pessoas que estão próximas, porque, de fato, temos diante de nós o inimigo invisível, e precisamos hoje
acolhendo aquilo que a Organização Mundial de Saúde orienta para o mundo inteiro, estarmos em casa, no isolamento social. Esse isolamento ele pode ser vertical, claro, pode. Alguns países têm feito isso, têm testado todas as pessoas e a partir do momento em que eles conhecem, sabem quem são os doentes, os outros podem seguir a vida normal. Como é um procedimento caro, custoso, em todos os países têm feito isso e testam só aqueles que apresentam sintomas mais graves. A pergunta é, vale a pena correr o risco? Vale a pena correr o risco? É hora de repensar e de reconsiderar algumas coisas. Calma, serenidade para tomar decisões do tipo de dispensar alguém ou até mesmo para lidar com a decisão de ter sido dispensado. Não é o fim do mundo, não é o fim do mundo. Tenhamos a convicção de que o Senhor conduz a nossa vida, de que o Senhor conduz a nossa história e Ele não nos faltará nesse momento. O que precisamos aqui é ter serenidade, mas responsabilidade. Responsabilidade, porque temos diante de nós um inimigo invisível que tem assolado e dizimado a vida de tantas pessoas. Muita cautela, muita prudência, muita responsabilidade. Precisamos, ao pensar sobre os nossos atos, considerar que eles vão influenciar e determinar a vida de tantas pessoas. Por isso, se você decidir sair para a rua, trabalhar e seguir sua vida, paciência, mas pensa 10 vezes antes de influenciar ou de participar de qualquer tipo de iniciativa que vai influenciar as outras pessoas, porque amanhã você, como o prefeito de Milão, pode estar tomado de remorso, de ter influenciado negativamente, de ter prejudicado a vida de tantas pessoas. Tenhamos aqui já, desde agora, o espírito de solidariedade, de comunhão, o espírito de partilha e de fraternidade, para encontrarmos caminhos onde cada um seja capaz de se sensibilizar com a dor do outro e de se comprometer com a necessidade do outro. Sejamos grandes ou pequenos, que o espírito cristão seja de fato o grande antídoto para esse problema, o problema econômico. Porque por problema da doença, os pesquisadores, iluminados pela graça de Deus, ainda não conseguiram encontrar solução. Para o segundo já temos a vivência do Evangelho, a vivência dos princípios de Jesus. Rezemos uns pelos outros, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Sejamos responsáveis no cuidado, sejamos responsáveis pela vida